Tem gente que exibe uma tela de 15 polegadas, autonomia e conforto de pilha. E tem gente que quando para no sinal, todo mundo para olhar. Hoje eu te convido a conhecer justamente esses 6 carros que não precisam de tutorial para intimidar ninguém, e que junto com eles carregam o cheiro de combustível e a testosterona que já dá para sentir de longe. Começando pelo Chevrolet Omega CD 4.1, produzido entre 1995 e 98, chegou numa fase muito específica da GM no Brasil. Com a descontinuação do motor 3.0, a engenharia colocou o lendário motor de 6 cilindros 4.1. E o resultado? 168 cavalos num bloco que já provou a sua resistência ao longo de décadas. E o que leva além disso? Um sedã de quase 5 metros com tração traseira, suspensão independente, câmbio de 5 marchas, interior em veludo, ar-condicionado digital, computador de bordo e uma posição de dirigir que coloca você no centro de gravidade do veículo, como poucos carros da época faziam. Quando o 4.1 acende os 6 cilindros em baixa rotação, há um ronco seco e grave que qualquer Dolphin nunca vai conseguir reproduzir, nem com a melhor caixinha de som. E, com isso, o Ministério das Ruas adverte que a presença de um ômega aumenta em 4.1 vezes a testosterona de quem dirige um. E, portanto, entra sim nessa lista de carros de homem, sem nem pensar duas vezes. Em seguida, número 2, o Ford Maverick V8 302, o nível máximo de macho que o asfalto brasileiro já conheceu. Entre 1973 e 77, a Ford trouxe para o Brasil o motor V8 302 de 5 litros, motor que nem era fabricado aqui. Vinha lá do Canadá, por isso o apelido que ficou o canadense. 197 cavalos de potência bruta sem massagem. Torque de quase 40 kgfm a apenas 2.400 RPM. Velocidade máxima de 183 km por hora na década de 70. Enquanto as ruas de São Paulo ainda eram de paralelepípedo, esse motor venceu as 25 horas de Interlagos, os 500 km de Interlagos, as 6 horas de Tarumã e as 1.000 milhas brasileiras. Esse não é um carro com lenda, ele é a própria lenda. Hoje, um Maverick GT V8 original bem conservado está custando entre 150 e 250 mil reais, dependendo do estado de conservação. É veículo de colecionador de macho que nenhum simpalido ousa chegar perto. Carro número 3, Ford F250 MWM 4.2 Turbo Diesel, que chegou ao Brasil em 1998 como resposta da Ford a Silverado da GM. Em 99, quando a versão com motor MWM Sprint 6 cilindros 4.2 litros Turbo Diesel chegou às concessionárias, o tom de voz ficou mais grave. 180 cavalos de torque de 41 kgfm no motor de 6 cilindros de linha, mecânico, sem eletrônica complexa. Isso significa que o motor da F250 não depende de módulo, de sensor de pressão, nem de manicure que limpa o rosto, só de uma bota e pé pesado para roncar. A F250 CD XLT MWM de cabine dupla, que circulou ali principalmente entre 2001 e 2006, carrega no torno de 130 a 175 mil reais no mercado atual, com exemplares em bom estado sendo raros e muito cobiçados. Há unidades com 400 mil quilômetros do motor original que seguem na ativa. Isso não é lenda urbana, é carro de macho. Carro número 4, Chevrolet Opala Diplomata ou Commodore 4.1 6 cilindros. E porra, assim como o cachorro caramelo, eu sinto que não existe carro mais brasileiro do que um Opalão. Produzido entre 1969 e 92, o Opala foi o carro de tudo que é homem. De oficial da polícia, do governo, de bicheiro, miliciano, de mecânico, de empresário, só não foi carro de quem é vegetariano e fala todos. O Diplomata e o Commodore são as versões topo de linha dessa lenda. O Commodore SL/E dos anos finais trazia o motor 4.1 6 cilindros com 121 cavalos a gasolina na versão final, o mesmo bloco que o Ômega receberia com injeção eletrônica, só que numa carroceria que tem estilo próprio e inconfundível, assim como o Diplomata, que também guardava um 4.1 6 cilindros e um 38 na porta-lua. Embarcando no número 5, o Chevrolet Monza, que por 3 anos consecutivos, 84, 85 e 86, foi o carro mais vendido no Brasil. Isso não é coincidência, porque o Monza era o sedã médio mais
moderno do mercado nacional da época, com motor 2 da família GM, câmbio japonês e espaço interno que cabe muito maço de cigarro contrabandeado. A versão Tubarão chegou em 91 com a restilização frontal que lembrava exatamente o apelido, e a versão Classic SE é o topo absoluto da linha. Motor 2.0 com injeção multiponto MPFI, ignição mapeada, 121 cavalos, painel digital, rodas de liga leve aro 14, bancos de couro e direção hidráulica. Você não vê ninguém que joga beat tênis com vontade de ter um desses, e isso é um ponta de uma elogio para o Monza. Carro número 6, Volkswagen Passat Point GTS 1.8. Para fechar com o esportivo que nenhuma tela de 15 polegadas vai reproduzir, o Passat Point GTS surgiu em 84 com uma evolução do GTS original. Em 86, recebeu um motorzão AP 1.8 alta performance, o mesmo bloco que equipou o Gol GT e que virou sinônimo de virilidade. 99 cavalos num carro de 2,5 metros e menos de 1 tonelada, dentro de um desses, você automaticamente prioriza cigarro, churrasco e whisky. Resultado, 0 a 100 em 11 segundos, velocidade máxima de 175 km por hora. A aerodinâmica foi a melhor coeficiente de arrasto do mercado nacional entre 73 e 89. Na curva molhada, o Passat GTS era o carro nacional mais equilibrado da época, graças à carroceria Fastback Coupé de 2 portas, suspensão dianteira independente, câmbio de 5 marchas e muito mais. Uma pena que foram produzidos menos de 900 mil unidades de Passat no Brasil ao longo de toda a sua vida. O GTS Point e restante no mercado estão disputadíssimos, por isso preços de exemplares bem conservados estão na casa de 60 e 130 mil reais. E é isso, enquanto o mundo decide entre qual tela touch é maior e qual carro faz mais bips de formas diferentes, você vai estar dentro de um carro que nenhum algoritmo de recomendação vai conseguir explicar. Se esse vídeo te ajudou a lembrar por que a latoria é pesada e não importa, deixa o like e continua assistindo o canal, começando por esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.